Bom dia, oitavo ano, mais uma vez aqui, o professor Eduardo Moura, aqui no Colégio Espaço Livre, certo? E aqui eu estou, gravando uma aula extra para vocês, justamente para mim poder fazer a conclusão do livro 3, beleza? Então, nós vamos aqui para a unidade 6, o capítulo 2. O capítulo 2 traz como tema, a política externa brasileira na época do Segundo Reinado. E eu vou dar ênfase, eu vou dar um destaque aqui à chamada Guerra do Paraguai. É um tema extremamente importante, certo? E que vale a pena, certo, eu discutir com uma certa calma com vocês, e lembrando que na minha sala de aula virtual eu quero me aprofundar ainda mais nesse tema aqui com vocês, beleza? Então vamos lá, abram aí o livrinho de vocês na página 193, eu vou precisar fazer a leitura de alguns tópicos. Então, vamos lá, página 193, abrindo o livro de vocês aí na página 193, vou ter que fazer, a leitura de alguns pontos, certo, aqui com vocês, por isso que eu peço para que todos, abram o livro, acompanhem a leitura, certo, e quando eu parar, e quando eu for explicar algo, preste bastante atenção, que é algo que não tem no livro de vocês, beleza? É interessante que hoje, a gente associa a palavra Paraguai, a bugigangas, a produtos falsificados. Mas o Paraguai, antes dessa guerra, que vai começar em 1864 a 1870, eu posso afirmar para vocês que em termos de desenvolvimento, certo? O Paraguai estava na frente em termos de desenvolvimento, estava à frente do Brasil. Logo, uma ex-colônia, o Paraguai foi uma ex-colônia espanhola. A gente sabe que a parte da América que fala o espanhol, porque foi colônia da Espanha. E o Paraguai, esse país, é um país pequeno, certo? Que nem saída para o mar. Ainda hoje o Paraguai não tem saída para o mar. E que em pleno, século XIX, só para vocês terem uma ideia, o índice de analfabetismo no Paraguai, ele era baixo. Enquanto grande parte da sociedade, podemos afirmar que mais de 90% da sociedade brasileira, nesse contexto histórico aqui, era analfabeta. Enquanto no Paraguai, certo, grande parte da população já sabia ler e já sabia escrever. E que isso foi importante para o desenvolvimento do Paraguai, beleza? Então, o Paraguai, em termos de desenvolvimento, em termos de indústria, em termos de estradas de ferro, em termos de o telégrafo, que aí, em termos de comunicação, estava muito à frente do Brasil. Inclusive, nesses governos, para que ocorresse todo esse desenvolvimento, inclusive o governo na época, em pleno século XIX, mandava a juventude, para uma parte da juventude paraguaia, estudar na Europa, justamente porque lá na Europa o ensino mais avançado, em questão de pesquisa, em questão de tecnologias, isso é importante para a formação de mão de obra qualificada, para o desenvolvimento do país, beleza? Então, aqui, como falei para vocês, pedi para que vocês já abrissem o livro de vocês a partir da página 193, o Paraguai vai se tornar independente em 1811, ou seja, e quando o Paraguai se torna independente, o Brasil é só 1822,
e o Paraguai vai se tornar, vai adotar, né, uma república, né? E nós vamos ter, né, uma luta pelo reconhecimento da independência, coisa que não acontece aqui, coisa que não aconteceu aqui no Brasil. Aí vamos pular aqui, né, em 1840, né? O Paraguai, né, reconhecido pelo restante da América do Sul, estabeleceu seus primeiros tratados comerciais com outros países. Também nesse período, né, o Estado governado por Carlos Antônio Lopes investiu na criação de um parque industrial, certo? Preste bem atenção aqui, ó. Nós temos, né, na primeira metade do século XIX, um país pequeno aqui na América do Sul, onde nós temos a criação de um parque industrial, a construção de uma malha ferroviária para o escoamento da produção, rede de telégrafo para facilitar as comunicações e ainda sobre um forte controle do Estado. Também foram assinados acordos de navegações e comércio com os países vizinhos, pois o Paraguai não possui uma saída para o mar para escoar sua produção, tanto a sua produção industrial, que advinha desse parque industrial, quanto a sua produção agrícola. Então era preciso, o Paraguai, era preciso, então esses acordos foi justamente para que o Paraguai pudesse, né, escoar sua produção, para que a exportação pudesse, né, para que a venda do que era produzido nas indústrias, o que era produzido na agricultura, fosse para fora do país, ok? Apesar dos acordos de navegação desde a década de 1850, o Estado do Paraguai tentava restringir, né, a navegação no curso do rio Paraguai, muito usado pelos brasileiros para se comunicar principalmente, né, com o Mato Grosso, beleza? Então, quando Francisco Solano Lopes assume a presidência do país, isso em 1862, o desenvolvimento econômico do Paraguai era grande, né? Era grande, embora não beneficiasse toda a sociedade, né? Porque havia a questão dos camponeses que viviam na miséria e havia poucos burgueses. O Estado era governado pela família Lopes, e que beneficiava, né, seus parentes e, é claro, seus aliados políticos, ok? E durante esse período, o Paraguai vai participar ativamente da chamada questão platina. O governo formou aliança com o Partido Blanco, que comandava o Uruguai com o objetivo de conseguir um acesso ao mar por outra via que não o Porto de Buenos Aires. No entanto, os governos brasileiro e argentino apoiavam a oposição no Uruguai, que era o Partido Colorado. O Paraguai também se aliou às províncias entre Rios e Corrientes, certo? Que desejava se separar da Argentina. Então, a política paraguaia passou a ser vista como uma ameaça, certo? E aqui nós já estamos o quê? Aqui nós já estamos vendo o quê? Vendo a causa, né? A causa da guerra, porque essa política paraguaia, ela passou a ser vista tanto pelos argentinos, quanto, aliás, tanto pelo Estado argentino quanto pelo Estado brasileiro, como uma ameaça, já que interessava a esses países assegurar suas fronteiras e navegar livremente na região, ok? Então agora a gente vai para a parte do conflito, certo? O conflito, né? 1864, né? Durante a guerra o país, né, é invadido pelo Brasil, lembrando que nós vamos ter, né, lembrando de uma coisa, são 3 países que se uniram para a destruição do Paraguai. O Brasil, a Argentina e o Uruguai. Nós vamos ter aliança entre esses 3 países que vão entrar em guerra. E essa guerra ela vai se estender de 1864 até 1870, meus amores.
Ou seja, foram o quê? Foram 6 anos de conflito, 3 países. E lembrando que esses países, certo, receberam empréstimos da Inglaterra. E é claro que a Inglaterra não estava vendo com bons olhos, certo, um Estado aqui na América do Sul se industrializando, um Estado aqui na América do Sul com indústria, se desenvolvendo economicamente. É claro que isso afetava os interesses na Inglaterra, que na época era a maior potência do mundo, era o maior império do mundo. A Inglaterra, nesse contexto histórico, era a maior potência do mundo. E é claro que a Inglaterra não estava vendo com bons olhos, né, esse desenvolvimento econômico, esse desenvolvimento industrial do Paraguai, certo? Então, esses 3 estados recebem dinheiro, é claro, para que uma guerra ocorra é preciso gastos, certo? É preciso grana, é preciso dinheiro, é preciso recrutar o exército, é preciso treinar, é preciso armar, é preciso navio, é preciso pagar salários a soldados e etc, etc, etc. Então, a Inglaterra, como era a potência do mundo na época, empresta dinheiro a esses 3 países para poder destruir o Paraguai, certo? E essa guerra vai se arrastar durante anos, certo? E o Paraguai, meus amores, o Paraguai, ele foi destroçado, certo? Grande parte da sua população masculina foi morta, certo? O seu parque industrial foi amplamente arrasado, campos arrasados e assim por diante, beleza? Então, desde essa guerra, essa guerra contribuiu muito. É claro que essa guerra tem uma ligação, certo, com o Paraguai atual, ok? Então, lembrando a vocês que eu vou me aprofundar mais nesse conteúdo, que é justamente o nosso último capítulo do livro 3, quero trabalhar ele na nossa sala de aula virtual, certo? Leem mais sobre esse assunto, façam mais uma pesquisa, porque essa guerra foi um verdadeiro genocídio que ocorreu aqui na América do Sul. Posso afirmar para vocês que foi a pior guerra, porque o seu saldo foi a destruição econômica de um país e o endividamento dos países que se aliaram para destruir o Paraguai e resguardou os interesses dos ingleses aqui na América, ok? Então, vou ter que agora, né, finalizar minha aula. Espero que vocês tenham gostado da aula. Vou me aprofundar ainda mais sobre o conteúdo. Fiquem em paz, fiquem com Deus. Até a nossa próxima aula, meus amores. Tudo de bom para vocês. Tchau, tchau.